Bom, boa noite a todos. A gente vai dar início a mais uma reunião da Retina. Hoje a reunião é em conjunto com a equipe da UVIT. Hoje é dia 13 de julho de 2025. Quem vai apresentar esse caso conjunto da UVIT com a Retina é a Melissa Carneiro. Ela é preceptora, fellow da Retina e da UVIT. Melissa? Boa noite a todos. Eu vou iniciar o caso, então. Eu queria começar agradecendo os doutores Navidez Paxud, que faz acompanhamento desse caso desde o início, Camilo Guzmão, doutor Eduardo Cunha, doutor Sérgio Pimentel, André Creus, doutora Joyce Yamamoto e doutor Carlos Cirato por toda a discussão e ajuda com essa apresentação. Então, a gente começa com esse menino de 12 anos, de São Paulo, que tinha uma queixa de há 8 dias ter iniciado com cefaleia, náusea e vômito, que evoluiu 2 dias depois para dor retroorbitária esquerda, que se tornou bilateral, e 2 dias depois disso ele evoluiu com baixa acuidade visual bilateral. Ele não tinha nenhum antecedente oftalmológico. De antecedente patológico, ele tinha tido icterícia neonatal e um quadro de bronquiolite com 45 dias de vida, e a mãe tinha tido doença hipertensiva na gestação, mas ele tinha sido um bebê a termo. Em relação à história familiar, a mãe é hipertensa e teve um AVC hemorrágico aos 36 anos, e o pai, ele é hipertenso. Nosso exame oftalmológico desse dia, ele estava a conta-dedos a 50 centímetros, os reflexos fotomotores identificados, mas sem DPAR, não tinha nenhuma alteração na biomicroscopia. E esse era o aspecto do fundo do olho e dos dois olhos. Nesse dia, a gente fez a angiofluorescenografia. Aqui eu mostro o olho direito e o olho esquerdo, os tempos mais iniciais e também mais tardios. Aqui, um OCT, corte horizontal e corte vertical da mácula dos dois olhos. E aqui, juntando esses exames e resumindo o caso, então, desse menino de 12 anos, começou com um quadro inicialmente de cefaleia, náusea e vômito, evoluindo para dor retroorbitária bilateral e depois baixa acuidade dos dois olhos. A acuidade aqui atualmente conta dedos a 50 centímetros, para a gente discutir de hipóteses diagnósticas e condutas. Ótimo, Melissa. Eu acho que vamos abrir primeiro para discussão com o pessoal da Retina e a gente deixa o segundo momento para o pessoal da UVIT, então, discutir o caso. A gente tem hoje o Mauro, a Lívia, mais alguém que quiser comentar, fiquem à vontade. Acho que a Ó, Lívia não está difícil o... como anfitriã. Desculpa, Mauro, te interrompi. Não, 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 tranquilo. Enfim, confesso que acho um caso difícil porque, em parte, complica um pouco a história dele ter 8 dias, porque o quadro não parece de 8 dias. As alterações de epitélio pigmentar, áreas de atrofia, assim. Parece, por exemplo, um caso de EMP, placode, esses relentless, mas parece uma coisa que já tem cicatrizes, assim, não consigo juntar exatamente isso com uma história de 8 dias. Em 8 dias você já tendo todo esse quadro, não só florido, mas todo esse quadro de perda, assim, de alteração de epitélio pigmentar com áreas de atrofia, a gente vê o sinal do CT indo lá para baixo. Ah, de qualquer jeito, ficando na história do EMP, uma coisa que a gente se preocupa é do paciente ter vasculite central, enfim, acabam sendo coisas urgentes que precisariam fazer uma angiotomografia, uma ressonância para ver se não tem alteração no sistema nervoso. Mas, sei lá, ele realmente não tem nenhuma história, não pode ser que não tem nada antes disso que a gente está vendo. É, Essa história ele referiu no primeiro atendimento. e não tinha E, febre, né, Melissa? Não. Certo. Então, AMP, né, a placoide relentless seria uma hipótese, né? Alguma outra possibilidade, Mauro? Lívia? É sempre importante a gente afastar qualquer causa infecciosa, né? Então, eu faria uma investigação sistêmica também. Mas eu concordo que é um quadro muito exuberante, com muitas alterações pigmentares para uma história bem aguda, né? Então, fica realmente intrigante.
Certo. Você adicionaria algum exame além dos que o Mauro sugeriu, Olivia? O Mauro sugeriu, então, fazer uma pesquisa com neuroimagem, né, para descartar alguma vasculite do sistema nervoso central, né, que poderia Uhum. justificar o quadro da cefaleia, né, dentro de uma hipótese de placoide, né? Uhum. Um exame que você Acho pensaria em que solicitar? exames laboratoriais mesmo, rastreio infeccioso, descartar, por exemplo, tuberculose e outras causas infecciosas, porque, por exemplo, é um paciente que provavelmente a gente vai precisar entrar com corticóide ou imunossupressão, se não for vista nenhuma causa infecciosa, né? Então, também faria toda essa avaliação sistêmica. E vocês pensariam em algo não infeccioso, tirando esse diagnóstico puramente ocular, algo sistêmico ou não? Eu inicialmente pensaria no. Não consigo pensar em algum sistêmico não infeccioso causando esse quadro. Outra coisa, só juntando a icterícia, se ele teve uma infecção neonatal, tipo rubéola, mas não é bem assim o quadro, mas, enfim, poderia ter tido alguma coisa naquela época que deixou essa cicatriz, ele tem alguma coisa outra agora. Apesar que, de novo, assim, a alteração foveal, por exemplo, no olho esquerdo, no OCT, a gente vê uma atrofia central, a gente geralmente não vê isso em 8 dias. Eu acho que ele tem isso há mais tempo. E a gente está vendo um quadro que é mais cicatricial e o diagnóstico de cicatrizes são sempre mais difíceis do que das doenças agudas. Certo. Então pode ser uma doença que está se arrastando há mais tempo ou algo novo que se somou em cima de algo antigo prévio, né? Sim. Ok. Melissa, você quer dar continuidade, então, no caso, como foi conduzido na investigação? Uhum. Então, a gente optou por internar esse paciente, fazer uma investigação etiológica extensa. Então, considerando um caso, né, de menino de 12 anos, quadro bilateral, agudo no momento, com esse quadro de coroidite, a gente fez, então, laboratório geral, hemograma, enzima hepática, função renal sem alteração. Fez um líquor também nesse momento, não teve nenhuma alteração dos parâmetros, não foi achado nenhum agente infeccioso. Calciúria normal, a ECA também dentro da normalidade, um PCR discretamente aumentado. Dos exames de imagem pelas queixas de sistema nervoso central foi feita a ressonância e angiorressonância de encéfalo sem alterações e fez também uma TC de tórax sem alterações. Da investigação infecciosa, ele tinha o IgG reagente para CMV e também para rubéola, e o HIV aqui veio como reagente. O PPD também foi feito e foi zero. Como veio esse HIV reagente, a gente, em conjunto, né, com a equipe de pediatria, de infectologia, a gente repetiu esses exames, então o HIV molecular e o Western blot posterior vieram os dois negativos, então esse diagnóstico foi excluído. E também pelo IgG positivo do CMV, foi feito o PCR do CMV no soro e foi negativo. Durante a internação, perceberam um linfonodo inguinal aumentado à direita e fizemos uma biópsia em conjunto com a pediatria. Então, aqui eu vou trazer alguns exames complementares que a gente fez durante o período da internação, que foi a autofluorescência, que eu deixei a retinografia do primeiro dia para poder comparar as lesões, e também o OCTA, que aqui eu trago o corte da córeo capilar e da coroide, que a gente vê essas áreas de alteração do fluxo nas duas camadas. E aqui a visão ainda conta dedos 10 centímetros. Então, em relação a diagnósticos com esses exames, a gente considerou um quadro de coroidite antiginosa, questionamos também um quadro de placoide de uma forma mais grave, ou alguma outra coroidite multifocal. Aqui, então, alguns dias depois do início do quadro, a gente começou o corticoide via oral, 40 miligramas ao dia. O paciente pesa 38,6, então uma dose aí de 1 miligrama quilo dia. E a gente também queria, apesar do PPD negativo, a gente queria fazer o IGRA, mas como ele tinha feito PPD prévio, a infectologia orientou que o resultado poderia se alterar por conta disso, então a gente precisava aguardar pelo menos 90 dias. Então o IGRA não foi feito. E aqui eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa com esses exames ou se eu posso continuar para a evolução do paciente. Não sei se o Irato ou a Joyce querem comentar algo nesse ponto ou querem deixar para comentar mais para frente. Não, Irato? a única coisa que eu comentaria é, Melissa, volta só naquilo que ele. Isso. Não, na anterior, só na inicial, porque tem eu concordo plenamente com o que o Mauro falou, que veja, que esse é um quadro que
provavelmente tem mais de 8 dias. Ele tem algumas lesões cicatrizadas. Note que algumas dessas lesões são lesões já com aspecto oftalmoscópico retinográfico mais atrófico. Agora, ela tem algumas lesões, aqui na foto está difícil, mas, por exemplo, tem algumas lesões que são um pouco mais brancacentas. Essas mais periféricas do lado, por exemplo, são lesões que são mais brancacentas. E mesmo essas lesões, é que aqui nem tanto, é mais aqui que a gente vê, tá? E mesmo a lesão na angiografia, e aí tem algumas lesões também no polo posterior, veja que tem algumas que são precoce e que depois fica, não são todas, mas algumas. E algumas já são, não tem essa hipo precoce e elas já começam hiper e vão hiper mais para hiper por transmissão, possivelmente porque são lesões em tempos diferentes de evolução, como o Mauro chamou a atenção, tá? Então, assim, só pensando em relação ao quadro, veja que o que ajuda muito a gente, o VEIT, a lesão é mais superficial, mais profunda, porque isso ajuda a gente a pensar nos diferenciais. Então, aqui acho que todos estão de acordo que é um envolvimento mais de coroide e de retina profunda, né? Então, quando a gente vai pensar nesses quadros todos, das chamadas white dots, como são lesões que fundamentalmente envolvem a coroide, das duas doenças infecciosas em pacientes imunocompetentes, é sífilis e tuberculose, tá? Todas as outras são muito menos frequentes. Uma outra que a gente tem que lembrar em quadros unilaterais, quando as lesões são migratórias, é DUSNE, tá? Mas, sem sombra de dúvida, as duas mais importantes infecciosas, sífilis e tuberculose. E toda vez que você pensa principalmente em tuberculose, sarcoidose entra no diagnóstico diferencial sempre, tá? Bom, fora isso, como é 12 anos, talvez isso explique essa história só de 8 dias, né? Veja que e 8 dias, quando ele teve esse quadro de cefaleia, náuseas e vômitos, quer dizer, não sei se teve alguma coisa associada aí, que aí chamou atenção, tá? Então, é possível que a visão tenha sido, algumas dessas lesões sejam mais antigas e quando pegou mais alguma região um pouco mais central, que ele acabou percebendo, tá? Então, essa é a minha ideia. E sem dúvida, como o Mauro chamou a atenção, como tem esse quadro de cefaleia, náuseas e vômitos, tem que pensar que possa ter, e aí lembrar no quadro tipo placoide, que pode levar a um quadro, o envolvimento do sistema nervoso central, daí a importância de fazer essa investigação, do sistema nervoso central. Por enquanto, acho que era isso que eu queria comentar. Ótimo, Irata. E é interessante, né? Melissa, o paciente fez uma autoflúor durante a internação, né? Você consegue mostrar a autoflúor? Uhum. O autoflúor é um exame que ajuda a gente a identificar melhor áreas de atrofia do EPR, né? E aqui a gente não vê tanta atrofia como a gente imaginaria pela foto colorida ou pelo OCT, né? O OCT a gente vê algumas áreas de hipertransmissão do sinal da luz e aqui não parece ser tão evidente nessas áreas de atrofia, né? Uhum. Bom, muito bem. Então, eu acho que pode prosseguir, Melissa. Certo, então a gente iniciou o tratamento e vou mostrar agora a evolução que ele teve. Então, aqui a gente tem a retinografia de grande angular do dia 4 de abril, que foi quando a gente iniciou o tratamento com a prednisona de 40 miligramas ao dia. Aqui ele estava com uma acuidade que tinha piorado, MM, do olho direito e pele do olho esquerdo. E aí no dia 8 do 4, 4 dias depois, a acuidade tinha melhorado um pouco. E eu coloquei algumas setinhas para mostrar que das lesões existentes, algumas delas aumentaram de tamanho e outras apareceram, tá? Então, para mostrar essa evolução. E aqui, nesse dia, a gente também fez uma endocianina, que a gente vê algumas lesões hipofluorescentes no polo posterior e também na periferia, que elas acabam sendo mais coalescentes e chama a atenção, né, desse processo de isquemia da coroide, cólico capilar e assimetria entre os olhos. Aqui, nesse dia, a gente viu uma reação de câmera anterior de 2 cruzes e uma cruz no vítreo anterior, quadro que ainda não tinha aparecido durante esse tempo de acompanhamento, e a gente aproveitou para fazer uma paracentese da câmera anterior que veio negativa para a pesquisa. Aqui só um resumo da análise multimodal que a gente tem até o momento, do olho direito, aqui do olho esquerdo,
E aqui, continuando a evolução dele, então, a gente começou com a prednisona de 40 miligramas ao dia, só que como a gente tinha um plano de manter a prednisona por algum tempo, era uma dose alta, em conjunto com a reumatologia pediátrica, a gente também começou o metotrexato 15 miligramas por semana. Então, aqui com 11 dias de tratamento, já em uso das duas medicações, teve uma melhora um pouquinho maior da acuidade visual do olho direito e as lesões agora com aspecto um pouco mais atrófico. Aqui a evolução da autoflor, nesse mesmo período, e aqui a evolução da retinografia de grande angular. Então, agora o próximo slide vai ser um acompanhamento um pouco mais tardio, com 2 meses de tratamento, agora no final de junho. Então, no final de junho, já com 2 meses de tratamento, ele já estava usando agora a prednisona uma dose de 15 miligramas ao dia, então a gente estava fazendo o desmame lento, e o metotrexato, que estava 15 miligramas na semana, a gente aumentou em conjunto para 20 miligramas na semana. E aqui a acuidade já estava melhor, de 20/50 parcial dos dois olhos, a pressão de 14, e agora só traços de célula. E aqui eu comparo 3 momentos, né? Os 7 dias do início do quadro, que foi quando a gente começou o tratamento com corticoide, e aqui no meio do tratamento, e agora as consultas mais recentes de junho, já 66 dias do início do quadro, com uma acuidade visual já melhor de 20/50, parcial dos dois olhos. Aqui, no próximo, é uma evolução da autofluorescência, do início do quadro e agora a última evolução que a gente tem dele. E aqui a evolução do ACT, corte horizontal na região da fóvea. E por fim, aqui a evolução do ACTA, do início do quadro e agora no mês de junho. E aí, por fim, o último slide do caso, que a gente tinha feito, né, uma biópsia do linfonodo inguinal, que ele estava aumentado à direita, e aí o que veio de resultado, né, as pesquisas de agentes infecciosos negativos, e a conclusão, analisando a lâmina, seria de uma linfadenite crônica granulomatosa sem necrose. Conversando com a pediatria, com o pessoal da patologia, excluindo doenças infecciosas, um diagnóstico possível aqui é de sarcoidose. Então, esse é o momento que a gente está com esse caso, com essa análise da lâmina do linfonodo e o tratamento do paciente em desmame da prednisona e mantendo o metotrexato. E ele tem quadro pulmonar de sarcoidose, tomografia, quadro hilar, sei lá, tomografia Não, de a tórax tomografia normal? dele não mostrou nada. Chegou a dosar a ECA dele, não? Dosou dentro da normalidade. Então, o único achado foi essa da biópsia mesmo, né? Que é O um dado achado, relevante, né? Por ser biópsia, né? sim. Tem uma coisa bem interessante, se caso você puder voltar no OCT, essa última, esse. Ah, é bem infrequente a gente olhar o olho esquerdo, a gente vê esse aspecto central, assim, que parece atrófico, com uma diminuição da espessura da camada nuclear externa, e a gente vê uma certa recuperação da espessura. Edema a gente trata bem, mas atrofia não. Então, Parece que a ah, a retina recuperou espessura, né? eu não sei como explicar isso, para ser bem honesto. Chama muita atenção. É. E na autofluorescência é interessante, né? Se conseguir... Volta um slide, Melissa, na parte da autofluorescência, que você faz o comparativo. Parece que as áreas de atrofia apareceram melhor agora, posteriormente, ao longo da evolução, né? Não Uhum. sei, a impressão que eu tenho é que elas ficaram mais evidentes agora, depois de todo o tratamento, né? Apesar de ter conseguido uma recuperação visual melhor, assim, né? Então, a gente não consegue explicar muito essa correlação anatomofuncional ó, entre os exames, né? E eu não sei, Irata, como é que a gente explica essa ativação de reação de câmara em vigência de um tratamento de corticoterapia? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, foi considerado uma pulsoterapia de início com corticoide EV ao invés de VO, dado o quadro grave de visão, né? MMPL, né? Se não me engano. Uhum. Eu não me lembro do início desse quadro, mas assim, como você tinha ainda um diagnóstico meio aberto, eu possivelmente, que quantos que ele pesa, ô, Melissa? Porque, veja, ele começou com 40 miligramas, ele pesa. Ele pesa 38. Então, você vê que nós estamos dando 1 miligrama quilo, é uma dose bastante alta. Sim, poderia fazer, mas é uma dose bastante alta. Enquanto você não define muito um diagnóstico, eu particularmente
não sei, talvez tivesse feito isso mesmo, uma prednisona oral. Não sei o Certo. que a Joyce pensa, mas sim, todo quadro agudo, mas eu fico mais confortável em indicar tipo pulsoterapia quando você consegue definir melhor o diagnóstico. Quando eu não tenho muito diagnóstico, eu tenho algum receio, porque, veja, o VIT é um diagnóstico clínico, né? Então, assim, nenhum exame dá 100% de certeza no diagnóstico, é o conjunto das informações que vai fechar o diagnóstico. Então, enquanto eu não tenho isso bem claro, para mim, eu não faria pulsoterapia. Não sei o que que se pensa. Acho que foi exatamente isso que nós pensamos no começo, que a gente não conseguiu de imediato ainda excluir tuberculose, e embora a visão inicialmente era muito baixa, né? PL, movimento de mão, mas nós optamos por essa medicação oral, por esse motivo, mas É, poderia ter sido. é, é, sim, mas assim, é o que eu estava falando, né? Quando você não. Quando você pega, por exemplo, doença de Harada, doença de BC, manifestação muito grave, quer dizer, doenças que você tem um diagnóstico mais ou menos claro para você, e você vê um quadro muito agudo, muito importante, tudo bem, a gente acaba. Um lúpus, que você tem um diagnóstico de lúpus com uma vasculite tipo um Frost and Branch, por exemplo, eventualmente a gente enquanto a gente não tem essa definição, em Frost and Branch daí existe uma dúvida, né? Porque sempre você tem que descartar, como frequentemente o paciente já é imunossuprimido, você tem que descartar um CMV. Então, aí é uma coisa que faz a gente pensar antes de fazer uma pulso. Mas, de todo modo, quando você tem uma segurança em relação ao diagnóstico e você sabe bem definir mais ou menos esse diagnóstico, você fazer uma pulsa em casos muito graves e em casos que você sabidamente é um quadro imunomediado, eu acho que é mais tranquilo. Agora, quando você não define um diagnóstico, eu tenho muito receio. Mas uma dose alta, como foi feito, 1 miligrama quilo, é uma dose bastante alta, né? Então, acho que tudo bem desta forma. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é que todos se lembrem, veja, essas white dots, todas elas são definidas ou caracterizadas a partir do aspecto morfológico e não com aspecto etiopatogênico. Por isso que existe uma margem muito grande de confusão entre uma forma e outra. Tem formas que lembram uma coisa de uma coisa de outra. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que é importante é que, em todas as vezes, você tem que afastar nessas white dots, três doenças é fundamental. Como eu falei, sífilis e tuberculose de infecção e sarcoidose de doença não infecciosa, tá? E aí eu vou abrir um parênteses para explicar o que algumas vezes a uveíte acaba indicando, mesmo sem convicção desse diagnóstico, mas você é obrigado a fazer isso porque você não consegue excluir essa etiologia, é tuberculose. Veja, se um paciente como esse vem com PPD de 12, é, além da cortisona que eu acho que tem que entrar, mesmo com diagnóstico de TB, mas você tem que entrar também com esquema específico. Então, o que eu quero dizer é, muitas vezes você até acha que está mais para outra doença e não tuberculose, mas como você não consegue excluir tuberculose, e principalmente quando você vai ter que fazer uma imunossupressão ou um corticosteroide em dose muito elevada, você primeiro acaba fazendo o tratamento específico também, tá? Então, é sempre levar isso em consideração. Acho que era isso, André, que eu teria a comentar. Certo, ótimo, Irata. E com relação a essa biópsia, né, ela aponta para a doença granulomatosa, né, que poderia ser sarcoidose, mas assim, a tuberculose, ela com esse PPD de 0, ela foi totalmente excluída ou teria espaço ainda para pedir um IGRA? Como é que seria essa Não, questão diagnóstica da tuberculose? veja, eu acho que sim, é possível, teoricamente, tuberculose ainda seria possível. Agora, veja, ela teve uma grande melhora com o uso da cortisona. Então, você fala, e isso exclui tuberculose? Não necessariamente. Então, primeiro, existe tuberculose em paciente, existe tuberculose pulmonar em paciente bacilífero
com PPD negativo, não é a regra, mas existe, então, ou seja, paciente sabidamente com tuberculose com PPD negativo e não imunodeprimido. Então, um PPD negativo não exclui tuberculose. Porém, esse é um parâmetro importante para diagnóstico de uveíte por tuberculose. Primeiro. Segundo, a melhora com cortisona pode ocorrer também em paciente com tuberculose, porque lembrar que os casos de tuberculose, por exemplo, a vasculite da tuberculose, admite que seja mais imunoalérgica do que a presença do bacilo no vaso. Então, frequentemente, você tem que fazer o tratamento com esteroide e, eventualmente, até com imunossupressão, a despeito do diagnóstico de vasculite por tuberculose. Você pode até discutir se deveria chamar isso de vasculite por tuberculose ou deveria chamar uma vasculite imunomediada, mas, enfim, é como se chama, tá? Mas, mesmo nessa situação, a gente, particularmente, indica também o tratamento específico. Então, aqui, sua pergunta, isso exclui totalmente tuberculose? Eu acho que, do ponto de vista da biópsia e a presença do PPD negativo, isso não exclui tuberculose, por isso que vai pedir mais o IGRA, que é um dado a mais. Mas a evolução do paciente com o tratamento realizado deixa essa possibilidade menos provável. Essa é a minha impressão, André. Só um Ótimo. acréscimo. Só lembrar, né, que a patologia lâmina é um granuloma sem necrose, né? E na tuberculose tem um granuloma com necrose gaseosa. Então, também é um ponto contra, né, o diagnóstico de tuberculose. Também lembrar disso. Ótimo, Sem dúvida. ótimo. Então, não sei se o Mauro, Olivia ou alguma outra pessoa quer fazer mais algum comentário em cima do caso, antes da Só pedir para Melissa. voltar no OCT, só para dar uma olhadinha. Uhum. É interessante, aqui no OCT do olho esquerdo parece que recuperou um pouquinho da elipsoide ali, bem no centro da fóvea, entre as duas elevações do EPR ali que tem, né? Parece que... Mesmo no olho direito, assim, temporalmente, houve Mas uma interessante. recuperação dos segmentos externos, mas isso a gente vê em luz, vê, Uhum. enfim. Mas Mil. você pode ter a recuperação dos segmentos externos, mas a recuperação da espessura da camada nuclear externa, eu não lembro. Isso é bem evidente ali no OCT do olho esquerdo, né? Do direito também, mas no esquerdo está mais evidente, né? Hum, É, Muito interessante. bem observado, né? Ótimo, Mauro. Bom, Melissa, eu acho que pode prosseguir então com a revisão, então. Então, vou começar a revisão, uma revisão breve sobre a parte de placoide, da Relentless, que também foi levantada no início do quadro, e essa relação com a sarcoidose. Então, a placoide, né, que é aquela doença que acomete mais adultos jovens, homens e mulheres, e é uma doença que acomete primariamente a coroide, de forma secundária ela afeta o EPR. A causa ainda é desconhecida, tem essa relação de aí cerca de 1/3 dos casos com antecedente de infecção viral do trato respiratório superior, e a maioria dos casos acaba sendo um quadro oftalmológico isolado, mas a gente tem descrição, e tem que lembrar disso, desse quadro no contexto de uma doença inflamatória sistêmica, principalmente com envolvimento vascular, e o mais frequente relatado é a vasculite de sistema nervoso central. Pensando na análise multimodal, a gente tem essas lesões mais branco-amareladas, profundas na retina, mais em polo posterior. Aqui no OCT, a disrupção do fotorreceptor e hiperrefletividade da retina externa. Nos exames contrastados, a anjo com uma hipofluorescência precoce e a hipertardia, a indocianina com a hipofluorescência, e as lesões podem ser mais extensas do que a gente vê na anjo, e o OCTA com essas áreas de sem fluxo, né, os flow voids. E sobre o diagnóstico, que é importante a gente lembrar que tem alguns critérios de exclusão, que é a positividade de sorologia para sífilis e também a evidência de sarcoidose, seja em exame de imagem ou numa biópsia de tecido mostrando granulomas não caseosos. E em relação à evolução da doença, ela apresenta, na maior parte dos casos, uma remissão espontânea e um bom prognóstico visual. Quando a gente pega uma revisão de 15 séries de casos que acompanharam 295 olhos, ao final do acompanhamento, quase 75% tinha uma acuidade visual maior que 20/40 e 5% uma acuidade visual menor que 20/200. Passando para a parte do Relentless, que ela foi descrita inicialmente em 2000 com uma série de 6 casos.
foram descritos como casos atípicos que tinham características que remetiam tanto ao placoide, mas também à coroidite serpinginosa, com algumas características atípicas. Então, nesse relato de 6 casos, eram 3 homens e 3 mulheres, a idade variava de 17 a 51 anos. Tinha algumas condições presentes nos pacientes, mas nenhuma que era um fator comum em todos. 4 pacientes apresentavam envolvimento bilateral simultâneo e 4 pacientes também tinham uma vitrite leve. Então, essas lesões foram descritas como semelhantes ao placoide e à coroidite serpinginosa, mas a distribuição era atípica, porque pegava tanto polo posterior quanto média periferia e periferia. Então, peguei um dos casos que ele mostra para mostrar essas lesões, que ficou bem documentado. Aqui no polo posterior, na imagem A, as lesões placoides ativas, que a gente também vê na periferia, na imagem B, mas também na periferia, em outra parte, a gente já tem lesões periféricas com aspecto mais cicatricial. Na evolução em 6 dias, a gente vê o aumento das lesões ativas no polo posterior e a angiofluoresceinografia mostrando a hipoprecoce com a hipertardia. E esse paciente, né, foi tratado com corticoide via oral e durante o desmame do corticoide, ela apresentou reativação das lesões e um aumento no polo posterior. E ela foi então tratada novamente com corticoide em doses um pouco mais altas e depois de 5 meses a gente vê o aspecto cicatricial, tanto em polo posterior quanto na periferia. Nessa série dos 6 casos, ele relatou o envolvimento foveal dos pacientes e todos eles acabavam apresentando um curso longo com lesões persistentes, ou então crescimento das lesões pré-existentes, ou aparecimento de novas lesões por períodos longos, por 5 a 24 meses. Só que é importante a gente ressaltar a parte do tratamento, que um paciente ele não recebeu o tratamento e um recebeu tratamento com corticoide via oral, mas por um período breve, e esses 2 pacientes foram os que tiveram um período maior de atividade das lesões e também a pior acuidade visual final. E os outros 4 pacientes, eles receberam corticoide via oral, mas por um período mais longo, sendo que desses 4, 2 usaram ciclosporina durante o período. E por fim, para relacionar a sarcoidose e placoide, como a gente viu atualmente, a sarcoidose ela é um critério de exclusão, né, do placoide idiopático, mas antes disso teve uma associação a primeira, né, que a gente achou em 1988, desse homem de 24 anos, que tinha um quadro característico de placoide com melhora espontânea, mas que depois ela evoluiu com alguns outros sintomas de uveíte anterior, linfadenopatia e mielorradiculopatia. Durante o segmento, ele precisou ser submetido a uma biópsia renal e a lâmina foi sugestiva de sarcoidose. Além disso, tem esse outro relato de 2011 de um caso semelhante, que além do quadro de placoide do sugestivo do fundo de olho, ele também teve aumento da ECA e da lisozima, e a biópsia de glândula salivar que ele foi submetido também foi sugestiva de sarcoidose. E para finalizar, considerando esse nosso paciente, a parte de sarcoidose ocular, apesar dele não ter sintomas ou outros achados que lembrem sarcoidose, a gente tem a parte da biópsia, que quando a gente encontra esse granuloma típico sem outras alterações ou infecções sugestivas, o diagnóstico de sarcoidose ele fica altamente provável. E além disso, para a parte de sarcoidose ocular, o diagnóstico auxiliado pela biópsia, ele torna o quadro considerado como definitivo, né? Então, era isso que eu tinha para trazer hoje do caso e da revisão. Obrigada a todo mundo que discutiu. Ótimo, Melissa. Obrigado pela apresentação, foi ótima a discussão. Agradecer o Mauro, a Lívia, o Irata, a Joyce. E a gente vai dar sequência aqui com a imagem da semana. Irata, Joyce, fiquem à vontade para continuar na reunião, tá? Tá. Desculpa, eu vou ter que sair, André, mas obrigado a todos. Obrigado, Obrigado, Melissa. Irata. Obrigado, foi ótimo. Obrigada, André. Obrigada a todos. Obrigado, Joyce. Bom, então quem vai apresentar a imagem da semana é o Bruno Lopes, ele é R3 aqui do nosso serviço. Bruno, pode começar aí. Obrigado, doutor André. Estão conseguindo me escutar direitinho? Estamos escutando. Tá ótimo, então. Eu vou começar. Eu me chamo Bruno, sou R3 do Serviço da Oftalmologia da USP. Queria agradecer especialmente ao doutor André e ao professor Sérgio, que me ajudaram na elaboração dos slides, na, na confecção da apresentação da imagem dessa semana. Então, partindo para o caso, a imagem que eu tenho aqui disponível para discussão é essa imagem. Eu gostaria de aproveitar, então, para pedir aos assistentes e aos
colaboradores presentes que pudessem discutir um pouquinho essa imagem, levantar algumas hipóteses, fazer algumas formulações. Ótimo. Então, temos uma lesão pigmentada. Mauro, Lívia, Hélio, Pedro, Tomás, alguma hipótese para uma lesão pigmentada dessa forma? Quais Então, iniciais? assim, vendo essa lesão pigmentada, tem uma alteração foveal que pode ser um buraco de mácula, tem algumas alterações que pode ser depósito de cristal, não tenho certeza, mas aí eu começo a pensar em Mactel, é, talvez se esse paciente tem história aí de uso de medicação, tamoxifeno, apesar da alteração pigmentar ser muito exuberante, mas eu começaria pensando em alguma coisa nesse sentido. E a alteração é bilateral? Bruno. Eu vou descrever posteriormente, mas ela é bilateral, sim. Pode considerar bilateral. Ok. Então, a Lívia levantou a possibilidade de Mactel, uma causa dessa hiperpigmentação. Algum outro diferencial, Lívia? Retinopatia, maculopatia com tamoxifeno também entraria como diferencial. Elas são semelhantes. Ok. Mauro, Hélio. O fato de ser bilateral reduz um pouco, assim, as coisas que eu tinha pensado cai um pouco pela bilateralidade. Então, melanocitoma, até corpo estranho, cicatriz de toxoplasmose, enfim, sendo bilateral, eu gosto das opções que a Lívia trouxe. E, e olhando assim pela foto, a gente consegue ter uma ideia se é uma lesão mais superficial ou profunda? Ou a gente precisaria de um OCT para definir isso melhor? É difícil, a gente vê que tem a estriação, aparentemente tem aí uma alteração da limitante interna, mas exatamente qual a topografia da lesão fica um pouco difícil de comentar. Uma coisa que é interessante para a cicatriz de toxoplasmose, por exemplo, seria uma coisa mais profunda, a gente não tem tanto, a gente não vê esclera, né? As cicatrizes de uveíte, tal, geralmente elas, de cororetinite, elas não são assim tão eu não sei o que tem no centro, isso parece uma coisa meio azulada, não sei dizer, mas geralmente a gente vê uma cicatriz algo menos homogênea do que essa coloração escura, assim, que lembra um pouco melanocitoma, por exemplo. Certo. Não sei se o melanocitoma é uma lesão mais observada próximo ao nervo, né? Não sei se ela também seria observada nessa topografia da fóvea, né? Mas eu acho que seria uma bom diferencial aí no caso, né? E alguém mais quer levantar alguma hipótese antes da gente mostrar mais alguma avaliação aqui, multimodal? Bom, Bruno, mostra então o que Tá que você bem, tem de exame adicional complementar para a gente tá ótimo. diferenciar. Então, prosseguindo, vou dar mais algumas informações aqui para facilitar. Vou trazer agora um OCT anface e o outro corte dessa região central. E vou dar um zoom aqui no corte do OCT, para facilitar um pouquinho. E eu gostaria de questionar agora, baseado nesse OCT, o que pensam em relação às hipóteses diagnósticas possíveis aqui. Bom, o Mauro e a Lívia que já comentaram, acho que vocês conseguem agora fechar em alguma hipótese principal ou afastar alguma outra situação. Aqui a gente consegue pelo menos caracterizar a topografia da lesão pigmentada, né? Né? Eu ainda ficaria com o diagnóstico de Mactel e o que já foi descrito no Mactel também é uma neovascularização epirretiniana, né? E às vezes você pode ter depois uma pigmentação, né? Epirretiniana que a gente vê, essa hiperrefletividade ali na interface com esse sombreamento, né? E esse buraco aí mal definido, eu ficaria mesmo com essa hipótese de Mactel. Ótimo, ótimo, Lívia. Mauro, não sei se você quer
fazer algum comentário adicional sobre os achados do OCT ou sobre a hipótese diagnóstica? Não, acordo com a Lívia, até reforçando, a gente vê uns cristais, olhando agora com mais detalhe a foto, às vezes ela fica com melhor definição, às vezes não, mas parece ter uns cristais acima da retina que corroboram a possibilidade de Mactel ou de tamoxifen. Ok, muito bem. Acho que vocês discutiram bem aí as hipóteses e eu acho que vocês acertaram aí o diagnóstico do Mactel. E o Bruno vai detalhar melhor o que é essa lesão então pigmentada nesse contexto aí. Bruno, quer prosseguir aí com a avaliação Ótimo, multimodal? tá ótimo, muito bom. A Lívia acertou em cheio. Essa paciente, então, trazendo o resumo do caso, é uma mulher de 60 anos que fazia um segmento no oftalmo por conta de uma Mactel tipo 2 em ambos os olhos. Especificamente nesse olho direito, ela teve um antecedente de membrana neovascular complicada decorrente do Mactel e fez um tratamento resolutivo com 2 aplicações de Eylea. E depois de 4 anos de segmento, o estado atual permaneceu esse da imagem da retinografia e do ACT. A acuidade dela nesse olho, que é o da imagem, é correspondente a 20/400. Comentaram já um pouquinho, então, e em relação ao diagnóstico, ela realmente tinha uma Mactel tipo 2 e essa questão da membrana, lesão hiperretiniana e hiperpigmentada, que foi muito bem comentada pela Lívia. E além disso, nesse caso especificamente, ela também apresentava um buraco de mácula de espessura total. Especificamente falando sobre Mactel e essas lesões hiperretinianas, não necessariamente elas precisam estar associadas com buraco de mácula. Já foram descritos outros achados de hiperpigmentação hiperretiniana associada ao Mactel, sem necessariamente existir a presença do buraco de mácula. Então, eu trouxe esses 2 outros casos de retinografia, com o ACT correspondente ao lado, demonstrando que existiu a lesão decorrente do Mactel e uma consequente hiperpigmentação, sem necessariamente haver um buraco de mácula. Comentando um pouquinho sobre o Mactel tipo 2, é considerado uma doença decorrente da lesão nas células de Miller, e geralmente com topografia parafoveal. Geralmente é uma lesão que se manifesta bilateralmente, e uma característica muito importante que ela tem são essas cavitações com afilamento, às vezes áreas de atrofia de perda da retina externa, e uma complicação muito importante do Mactel é o próprio desenvolvimento da membrana neovascular, o que precisa ser seguido adequadamente. Sobre essa questão da hiperpigmentação hiperretiniana, alguns artigos citam que, na verdade, é uma espécie de proliferação do EPR para a superfície da retina e que qualquer tipo de lesão que promova o afilamento ou perda de camadas seria capaz de proporcionar essa hiperpigmentação. E alguns artigos citam bastante o caso da retinose, em que o próprio afilamento permite o crescimento das espículas ósseas por transmigração retiniana do EPR em relação à superfície. Existe uma teoria também bem interessante que fala sobre um processo de diferenciação do EPR em células melanocíticas e que, por isso, algumas lesões ao nível da retina, principalmente ao nível das células de Miller, que é o caso do Mactel, permitiriam com que essas células do EPR migrassem mais facilmente, já que teriam dano tanto na limitante interna quanto na limitante externa. E aí essa migração do EPR para a superfície iria favorecer uma espécie de transdiferenciação, que as referências citam, do EPR em células melanocíticas, e por isso que essas áreas de lesão se tornariam mais hiperpigmentadas. Não necessariamente isso ocorre apenas no Mactel. Qualquer outro tipo de lesão de afilamento ou cicatriz, disforme, o caso da retinose, por exemplo, favoreceria esse tipo de situação. Eu vou falar um pouquinho aqui de alguns diferenciais bem importantes que são importantes de considerar. Falando um pouquinho do armatoma combinado de retina e EPR, eu trouxe aqui a imagem da esquerda, demonstrando o corte do OCT, e a imagem à direita da membrana hiperretiniana hiperpigmentada associada ao caso de Mactel, que eu mostrei ainda há pouco. Então dá para ver que a diferença do OCT é bem significativa, com o armatoma demonstrando a lesão mais na retina interna, e o caso à direita demonstrando o afilamento com a hiperpigmentação hiperretiniana associada. Falando agora um pouquinho do amartoma simples de retina,
já é um aspecto diferente. A gente vê que as camadas externas da retina e a espessura da retina, ela é relativamente preservada, com a lesão hiperrefletiva, demonstrando próximo ao nível da superfície, com a sombra posterior, que também é bem, pelo OCT, dá para descrever bem diferente as lesões em relação à membrana hiperretiniana hiperpigmentada. Apenas para citar aqui, eu trouxe alguns diagnósticos diferenciais, além dos hematomas, que eu já mostrei, mas que até o Dr. Mauro já citou, principalmente o melanocitoma, que é importante de lembrar, mas que ele tem uma característica de ser geralmente justa, ou melhor dizendo, peridiscal. E lembrar, obviamente, do nevo de coroide e melanoma de coroide, que tem suas características peculiares, como o nevo demonstrando, às vezes, drusas na superfície e o melanoma com crescimento próximo ao disco, com um acúmulo de pigmento laranja na superfície. Era basicamente isso que eu queria trazer em relação ao diferencial e queria agradecer bastante a atenção de todos. Ótimo, Bruno. Obrigado. A revisão foi ótima das lesões pigmentadas, né? E a diferenciação através do OCT entre elas. E queria agradecer o Mauro e a Lívia pela participação nos diferenciais aí. Parabéns. A gente vai seguir então com o artigo da semana, que vai apresentar o Vinícius Maxud. Vinícius. Sim, professor, compartilhando aqui. Bom, esse artigo aqui, o Pimentel selecionou, foi um artigo que foi publicado agora na Revista da Academia Americana de julho, agora desse ano, e é um estudo que ele vai buscar avaliar o papel dos agonistas de receptor de GLP-1, né, como, por exemplo, semaglutida, né, que aqui a gente tem no Brasil como o Wegovy e o Ozempic. São medicações uma classe de medicamento que tem um papel em auxiliar a insulina no organismo, melhorando o controle do diabetes, auxilia no controle de perda de peso, né? E também tem um papel neuroprotetor, antioxidante e anti-inflamatório, que já é estudado em algumas doenças degenerativas do corpo, como doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer, e que esse estudo buscou avaliar se teria algum papel de proteção em algumas doenças degenerativas oculares, né, particularmente a DMRI exudativa e atrófica, e esse estudo também incluiu catarata, glaucoma e hipertensão ocular, né? Então ele vai mostrar qual que é o papel protetor dessa classe de medicamento e comparar com outras medicações que têm sabidamente um fator protetor para a DMRI, como metformina e estatinas, né? E ao final da apresentação, acho que também o Vinícius vai mostrar uma controvérsia aí entre os estudos, incluindo esse aqui. Vinícius, Obrigado, professor. Todos me ouvindo? estamos ouvindo. Ótimo. Então, boa noite. Meu nome é Vinícius Maxud, sou residente do segundo ano. Temos aqui o artigo Impacto dos agonistas do receptor GLP-1 em doenças oculares clônicas, incluindo o DMRI. Eu agradeço ao Dr. Sérgio Pimentel, ao Dr. André Creus, pela escolha do artigo e ajuda na elaboração dos slides. A DMRI é uma doença prevalente e é a principal causa de cegueira em pessoas maior que 60 anos no Ocidente. Ela tem duas formas, a não exudativa e a exudativa, e ela é impulsionada por múltiplos processos patológicos, desde estresse oxidativo, inflamação crônica, disfunção DPR, alguns dos quais os análogos de LP1 se propõem a atuar aqui nesse artigo. Então, o contexto desse estudo parte da ideia de reaproveitamento de antigos medicamentos para agora novas funções, e temos aqui medicamentos muito utilizados para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. E os estudos agora mostram que os agonistas de LP1 também possuem efeitos neuroprotetores e anti-inflamatórios em múltiplos órgãos, além do olho, como mostram esses estudos abaixo. Além dos agonistas de LP1, a metformina também é uma droga que foi comparada no estudo e já tem estudos relacionando o seu uso com o fator de proteção da DMRI. O objetivo foi aqui, então, avaliar se os agonistas de LP1 modulam o risco de doenças oculares, incluindo tanto a DMRI quanto o glaucoma, catarata e hipertensão ocular, em comparação com a metformina, insulina, estatinas e aspirina em pacientes com mais de 60 anos. E o desenho do estudo foi um estudo de coorte retrospectivo baseado em registros eletrônicos de saúde dos Estados Unidos. Então, temos pacientes com mais de 60 anos que foram acompanhados por pelo menos 5 anos, e os grupos foram pareados por propensão
para minimizar os vieses, comparando Vinícius, usuários de agonistas. Oi, professor. desculpa te interromper, não está passando o seu slide, Ah, não está os passando? slides. Agora está Ah, agora passando, passou, né? agora está Tá. passando. Quer que volte, professor? Pode continuar dentro do que você estava falando, pode continuar dentro do que você estava. Tá bom. Então, eu tinha mostrado aqui os estudos, né, que ele garante uma certa neuroproteção. Aqui a questão dos estudos da metformina também, que já são bem estabelecidos. O contexto, o objetivo e o desenho do estudo que eu já citei. É, Dos 9.669 pacientes, 84,4% tinham diagnóstico de diabetes tipo 2, com IMC médio de 36,2, indicando uma obesidade significativa. E, além disso, esses pacientes apresentaram altas taxas de comorbidades crônicas, como sobrepeso e hiperlipidemia, em comparação com os grupos usando metformina, insulina, estatina ou aspirina. Então, para garantir comparações válidas, foram pareados por propensão em uma proporção de 1 para 1, ajustando por variáveis como idade, sexo, comorbidade e fatores de risco ocular, como hipertensão ou histórico familiar de DMRI. Comparando esses grupos pareados, após os 5 anos, os agonistas de LP1 mostraram uma redução considerável do risco de DMRI seca, em comparação com a insulina, estatina e metformina, que, como já vimos, é uma droga com fator de proteção comprovado em outros estudos. Aqui nos gráficos de forest plot a gente nota uma redução ali da metformina com um hazard ratio de 0,68, em comparação com a insulina de 0,72 no gráfico B, e no gráfico C, comparando com estatinas, 0,7. Também foi demonstrado um fator de proteção na forma úmida, quando comparada com a insulina e a estatina, e no GPA, quando comparada com a insulina. Mas não houve diferença estatística na catarata e hipertensão ocular. É discutido, então, que os agonistas de LP1 foram associados a um menor risco de DMRI e glaucoma, e o artigo teoriza que isso se deve a reduções no estresse oxidativo, inibições de fatores inflamatórios e consequente redução de drusas, neuroproteção de células ganglionares, principalmente no glaucoma, e a modulação do VEGF, com evidências mistas para DMRI úmida. E aí uma controvérsia, que o professor citou, no estudo agora de 2025 mesmo, em junho, do JAMA, foi reportado um risco 2 vezes maior de DMRI neovascular com análogos aos agonistas do GLP-1, contrastando com a redução observada nesse estudo aqui. Então, aqui os dois artigos eles têm conclusões opostas sobre o risco de DMRI exudativa neovascular com o uso de GLP-1, e enquanto o outro artigo sugere uma redução de risco, esse do JAMA sugere um aumento do risco, que gera uma certa controvérsia. Nessa coorte, o uso de análogo de GLP-1 com pacientes com diabetes foi associado a um risco 2 vezes maior de desenvolvimento de DMRI úmida. Isso mostra que provavelmente existem outras variáveis que não estão sendo levadas em conta. Então, o estudo conclui que os análogos de GLP-1 trazem achados promissores na saúde ocular. Primeiro, ele demonstra que o GLP-1 está associado a uma redução significativa do risco de DMRI seca e de proteção contra a DMRI exudativa. Um ponto interessante é que foi demonstrada uma redução no risco de glaucoma, mas sem impacto na hipertensão ocular, sugerindo mais uma vez que o efeito protetor do GLP-1 não está ligado à redução da pressão, mas sim a mecanismos neuroprotetores. No entanto, o próprio artigo reforça que esses resultados eles vêm de um estudo retrospectivo e pode limitar as conclusões. E por isso o estudo reforça a necessidade de ensaios clínicos prospectivos para avaliar como que eles podem afetar diferentes estágios da DMRI, desde os iniciais até os avançados. Ainda mais com estudos em um período curto de tempo demonstrando resultados tão opostos. Era isso que eu tinha para trazer sobre o artigo. Agradeço a atenção de todos. Ótimo, Vinícius. Obrigado. Conseguiu resumir bem o artigo, né? Então, assim, eu acho que essa divergência grande entre os resultados de dois artigos que buscaram avaliar basicamente o mesmo desfecho mostra que, bom, primeiro, os artigos foram retrospectivos, então são sujeitos a mais vieses, né, que interferem no resultado obtido, e mostra que a gente talvez precise realmente de estudos prospectivos que consigam homogeneizar melhor os grupos para você comparar os desfechos, né? Mas realmente existem múltiplos fatores que interferem aí na incidência da DMRI, né? Uma doença multifatorial, então isso talvez fique evidente aí nessa divergência de resultados entre os dois estudos. Não sei se o Mauro quer comentar alguma coisa, Hélio, Lívia,
Só que todos os estudos são de registro, de banco de dados, e os bancos de dados não têm acesso aos dados oftalmológicos em si. Então, por exemplo, esse sobre DMRI neovascular, que é um aumento do risco, tal, dobra a incidência, ah, ele não fala nada sobre DMRI seca. Assim. A gente não sabe se dobra. Faria sentido se você visse que os pacientes que tomam essas medicações têm um aumento do risco de ter DMRI e também um aumento do risco de DMRI neovascular. Só de neovascular é meio estranho, soa um pouco, sei lá, esses achados que não fazem tanto sentido, claro que tem que ser pesquisados, mas a gente fica com um pouquinho um pé atrás do que está acontecendo. Está crescendo muito o número desses artigos, porque o acesso a banco de dados está crescendo, mas a ideia de que se você avaliar 1 milhão de pacientes, isso vai lhe dar uma resposta, eh, não é bem assim, porque se você tiver um viés, isso vai ser ampliado, amplificado também de uma forma desproporcional. Então, vale a mesma coisa para os trabalhos para neuropatia óptica isquêmica, quer dizer, todos esses neuropatia óptica isquêmica, nenhum tinha acesso ao exame de fundo de olho, se havia um desequilíbrio, pacientes mais com papila menor num grupo do que no outro. Enfim, são todos eles ótimos para gerar hipóteses, mas um certo receio de tomá-los como uma verdade. E uma crítica importante acho importante, tem havido uma mudança, inclusive em avaliações dos artigos, tal, incorporando o quanto esses artigos são acessados, assim, não sei se é exatamente por isso, mas a gente não tinha esses títulos manchetes de jornal, né? Assim, se você for pegar, eu participei de uma mesa para discutir, eu olhei, chequei isso. Esse artigo, por exemplo, fala que dobra o risco. O título é Dobra o risco de neuropatia óptica isquêmica. Se você for pegar todos os anti-VEGFs que a gente tem certeza que aquilo funciona, nenhum deles está escrito ranibizumab dobra a chance de você não ter uma perda severa de visão. Todos eles são eficácia e segurança de ranibizumab no tratamento de DMR neovascular. E se você quiser saber, você vai ler o que está no abstract. Então, acho que a gente está indo para um lado discutível, assim, em termos de difusão de conhecimento com esses títulos pop, assim, que dão likes. Certo. Né, concordo com você, Mauro. E eu acho que é importante lembrar que os estudos retrospectivos são muito sujeitos a vieses, né? Como você pontuou no início das suas observações aí. Mas obrigado pelos comentários. Bom, então vamos dar sequência então aqui com o caso cirúrgico. Quem vai apresentar o caso cirúrgico é a Júlia Bastian. Ela é ex-fellow aqui, ex-preceptora, e ainda está frequentando aqui o HC. E ela que vai apresentar o caso cirúrgico dessa semana. Júlia? Boa noite, gente. Eu sou a Júlia. Vou apresentar então um caso cirúrgico. Meus agradecimentos vão para o Dr. André e o Dr. Sérgio, que me orientaram na elaboração aqui da apresentação. Dr. Pedro Braga e doutora Fernanda Dourado, que participaram na cirurgia, e o Dr. André Pinho e o Dr. Luiz Eduardo, que participaram na condução do paciente. Nosso paciente é um homem jovem, 20 anos, caucasiano. Ele veio com uma história de baixa de acuidade visual progressiva no olho esquerdo, com 2 meses de evolução, e ele era olho único desse olho, pois havia perdido a visão do olho direito por glaucoma neovascular. De antecedentes pessoais, ele era diabético tipo 1, a acuidade visual era SPL em movimento de mãos, a pressão intraocular de 24/10, e na biomicroscopia da chegada, no olho direito, a gente via rubeoses írides com uma catarata N2, e no olho esquerdo ele era fáscico cristalino, era transparente. Aqui eu tenho a retinografia de grande angular do olho direito, em que a gente consegue ver esse descolamento de retina tracional extenso que se avança sobre as arcadas vasculares, ameaçando a região macular, e também que avança para a região da retina nasal.
E aí eu trago, então, esses questionamentos para ouvir a opinião dos discutidores, considerando que é um paciente jovem, diabético tipo 1, olho único, com DRT, com placas extensas. E aí eu trouxe essas duas sugestões de tópicos para a gente discutir. Quais são as estratégias de vocês para abordagem dessas membranas e também que orientações e dicas vocês passam para nós no sentido de evitar ao máximo fazer roturas iatrogênicas quando a gente está dissecando essas membranas, que são bem delicadas e difíceis, né, de fazer a separação. Então, quais cuidados vocês sugerem para que a gente reduza ao máximo o risco de roturas iatrogênicas? Ótimo, Júlia. Bruno, precisa colocar o Hélio de anfitrião, o Pedro Braga também, Tomás Minelli. Eu tô já, não? Tô, não. Já tá, então tá bom. Então, Hélio, Mauro, Lívia, Pedro Braga, Tomás Minelli, quais considerações que vocês fazem aqui para esse caso que a Júlia está apresentando? Eu posso começar? Pode, Acho claro. que... Bom, um paciente diabético tipo 1, que chegou, você vê já que a morbimortalidade desse paciente provavelmente é altíssima, né? Um cara que já tem um olho com SPL e esse outro olho bem acometido, né? Você vê que não tem laser nenhum na periferia. É um paciente que nunca foi tratado, provavelmente nunca fez nenhum tipo de acompanhamento e chegou no HC já num quadro bem avançado da doença, né? Quanto ao procedimento cirúrgico, eu gosto de entrar com o olho mais frio possível para não ter sangramento. Esse olho é um olho que pode ter sangramento a qualquer momento, né? Eu gosto de, como não vai ser imediata a cirurgia, eu entro e tento esfriar o máximo possível o olho. Então, até com fotocoagulação a laser nas áreas que não estão fotocoaguladas, né? Provavelmente esse paciente, apesar do exame de grande angular, deve ter neovasos de uma forma exagerada no fundo de olho, já que o outro olho também evoluiu para um glaucoma neovascular, né? Então eu gosto de fazer um laser no pré-operatório e aproximadamente 3 a 5 dias antes da cirurgia eu fazer o antiangiogênico. Esse é o primeiro passo. E ter certeza que o paciente não vai ser suspenso na mão do anestesista, né? Porque um paciente como esse, você tem que ter UTI muitas vezes, então ter uma estratégia boa antes de fazer o antiangiogênico. Se você suspender, pode ser não ser muito agradável contrair essas membranas. Então, acho que fica esse alerta de ter uma estratégia de anestesista boa e uma retaguarda boa, se o paciente tiver condição, né? Quanto à cirurgia, bom, uma vez feito, eu faço laser e feito o antiangiogênico alguns dias antes, eu faço a circuncisão, uso da triancinolona. A triancinolona acho que é um adjuvante bem importante para a gente. Eu tento manipular e visualizar as traves e tentando fazer a clivagem das traves. E eu uso bastante o pique, né? Eu tento usar uma ponta de pique para ir dissecando as membranas. Muitas vezes elas são fortemente aderidas, mas eu tento ir desfazendo essas membranas. A estratégia é mais ou menos essa. Acho que não tento descolar vítreo, não. Eu acho que um quadro desse, a chance de ter uma hemorragia é grande, puxando do nervo, né? Então, tento fazer uma circuncisão e ir trabalhando e ganhando espaço. E um olho desse você vai ganhando o ponto passo a passo, trabalhando as membranas mais superficiais, né? E ganhando espaço. A tesoura também, em alguns momentos, serve para secar. Eu acho que, um caso desse, o chandelier é extremamente necessário para você ter técnica bimanual em alguns momentos, né? Mas basicamente é isso. Dá para ver alguns pontos de algumas pontes ali. Eu talvez começasse por aquelas pontes ali que tem uma próximo do nervo, depois vendo se elas são bem superficiais. Isso a gente consegue dissecar. Eu não uso só o vitreófago, não. Acho que num caso desse é impossível
impossível eu não digo, mas eu acho muito improvável, talvez a palavra seja essa, que eu use só a ponteira do vitreófogo para desfazer as pontas e ir soltando a retina, né? Conforme você vai soltando a retina da superfície, você vai ganhando espaço. Mas é um caso bem difícil. Eu acho que a abordagem da região macular sempre é mais importante do que a região mais periférica, nasal, né? A região nasal, se tiver muito difícil, você pode ser mais conservador, né, nessas abordagens, e a região macular, você ser um pouquinho mais meticuloso e ter mais cuidado. A abordagem da região nasal, se tiver muito difícil, você pode ser um pouquinho mais conservador. Eu atuaria mais ou menos desse jeito. Sobre tamponante, Hélio, você de antemão já pensa em algum? Depende do intraoperatório? Eu acho que depende do intraoperatório. Tem muita cirurgia dessa que termina com gás. Se fizer alguma uma roturinha única, se você localizar, se você for fazer a panfoto e ver que a retina assentou bem, né? Não é fácil, não. Grande chance desse paciente ir para óleo de silicone, mas não é impossível de sair, desse paciente sair com gás, não. Se a retina sair Certo. assentada, plana, mesmo que tenha alguma roturinha, você pode pôr o gás, né? Muitos DRTs, não necessariamente nesse caso, né, mas DRTs que são mais localizados, né, em que a manipulação é menor da retina e você não induz nenhuma rotura iatrogênica, o gás é o melhor tamponante, né? Mas quando você tem uma manipulação muito grande, com maior risco de formação de rotura pela manipulação, né, às vezes o óleo acaba sendo um recurso importante, né? Lívia, não sei se o Mauro tá online, o Pedro Eu queria Braga, tem dois Osminelli. comentários. Concordo com tudo que ele falou, tal. Dois comentários adicionais em relação, na verdade, as duas questões, em especial a evitar a rotura iatrogênica. Eu sou um tanto parcimonioso assim no que eu tiro. Assim, antigamente eu era mais agressivo tentar tirar todo o coto, assim, tirar toda a trave fibrovascular. Atualmente eu me preocupo mais em isolar, assim, pedir que um coto se comunique com o outro. Assim, eu acho que o principal é realmente tentar evitar formar ruptura e deixar a retina com a menor tração possível. Então, eu não me preocupo em tirar tudo, eh, faz o que pode sem correr risco para ver se aumenta a chance desse paciente ter um desfecho melhor. Uh, outra coisa, um outro comentário eu não tenho certeza, é hemorragia vítrea, isso que a gente vê assim meio rajado na periferia, é isso? Júlia? Ele tem algumas áreas de hemorragia pré-retiniana, professor. Ah, No vídeo dá para ver um pouquinho melhor. eu geralmente não faço, mas assim, o paciente tem MM, talvez de vez em quando valesse a pena fazer uma angioflum ou angiografia, porque muitos desses pacientes não têm melhora nenhuma, assim, o MM não tem tanto a ver com o descolamento, às vezes tem a ver com a situação do estroma retiniano, da vascularização. A gente vê que o outro olho evoluiu para glaucoma neovascular, talvez tenha muita isquemia nesse olho também, mesmo colocando a retina de volta no lugar, a gente não tem um bom resultado. Até para discutir a indicação. Então, eu quase não faço, acho que a gente faz pouco mesmo, mas seria talvez discutir se em alguns casos não valeria a pena fazer um exame prévio para discutir a indicação e se antecipar a um possível prognóstico pior do que o que a gente estava esperando. Ótimo, ótimo. E um outro recurso interessante no pré-operatório é tentar fazer varreduras com o OCT para identificar onde estão as pontes, os pontos de clivagem. Esse é um recurso que você pode utilizar no pré-operatório para auxiliar na dissecção das membranas e trações, né? E quando o centro cirúrgico tem disponível OCT intraoperatório, também pode ser útil. Mais algum comentário antes da Júlia prosseguir com o vídeo? Professor André, tudo bem? É o Tomás aqui. Oi, Tomás. Deixa eu Pode fazer, falar. queria fazer uma pergunta para o Elinho. Professor Hélio, você tem algum limite de quanto, num caso como esse, que a Júlia falou em ameaçar a mácula, o paciente que o outro olho já é ruim,
Você tem algum limite de quanto você faz de laser antes da cirurgia, com medo de ter crunch por laser? Eu sei que não é tão comum, mas é possível. Você vai quadrante por quadrante, vai aos poucos, ou você faz o máximo de laser que você conseguir, pensando que pode ter uma HV, ou você pode perder o timing do laser? Olha, eu faço bastante laser, na verdade, até para avaliar como que vai ser. Como o Mauro falou, a angiografia fluorescente é ótima mesmo, é uma ótima observação. Mas onde tem retina saudável, eu tento fazer laser, para ir com o olho mais frio possível, né? Mas eu não tenho. É um olho, se você, eu vou ser bem sincero, olhando o aspecto da retinografia, eu não posso esperar muita coisa pior nesse olho, né? Assim, eu acho que é um olho que já está num quadro extremamente avançado. Eu não sei o quanto que a gente pode ganhar aí, mas eu venho da periferia para dentro, onde a retina não está levantada, eu acho que é pertinente, porque mesmo depois eu vou fazer o laser e até entra com o olho mais frio, né? Sem neovasos, muitas vezes os neovasos não estão tão ativos, né? Aí eu acrescento o antiangiogênico, né? Que também pode levar a uma tração, mas eu não vejo outra alternativa num olho como esse para para ter esse tipo de preocupação. E eu gosto do laser, sim, no pré-operatório, onde não está elevado, eu tento esfriar o máximo possível o olho para que. Porque é um tecido mesenquimal onde cresce o neovaso, né? Se você evoluir ele, o neovaso, seja com a fotocoagulação, você trabalhar esse tecido mesenquimal, que são as trações, fica mais fácil, né? Eu, eu não tenho tanta preocupação, não, viu, Tomás? Aonde não tiver elevado, eu aplico laser. Muito bem, Júlia, Esse quer eu te mostrar como... respondi. Era isso que você estava. Não, era isso sim, professor. Até e outra coisa que eu ia perguntar era se tem algum timing do laser para cirurgia? Você se preocupa em fazer o laser e estar próximo da data de cirurgia? Ou você faz o laser independente da cirurgia estar próxima ou não? Eu faço independente de estar próximo ou não, porque eu acho que vai esfriando o olho. Eu acho que um paciente como esse, eu vou pedir uma avaliação para anestesista, porque um paciente como esse não vai tão fácil para a mesa. Então, eu vou ter um time para, num atendimento de imediato, fazer o laser e ele passar ainda com o anestesista, ter programação para fazer, mesmo que seja rápida, que seja 5, 6 dias, o laser ainda vai estar em processo de evolução aí na cicatrização e no esfriar, entre aspas, aí do olho, mas eu faço de imediato, tá? E acho que esses pacientes demoram um pouco não é tão imediato que a gente consegue fazer esse tipo de cirurgia, porque é um paciente que provavelmente, sistemicamente, deve estar muito ruim. Ele não tem um laser feito, não tem nada aí, ó. Não tem. Acho que não sei nem se ele passou no endócrino. Dá até dó, porque o outro olho já evoluiu para glaucoma neovascular e esse daqui não tem um laser feito. Então ele não foi. Para mim, ele não passou em nenhum lugar. Ele clinicamente está totalmente descontrolado. Ótimo. Eu concordo com o Hélio. Eu acho que o que você puder lançar de recurso para reduzir neovaso no intraoperatório é válido, né? Então, o próprio laser e o anti-VEGF tem esse objetivo, né? E que você puder diminuir risco de sangramento na manipulação das trações, né? E eu acho que eu não ficaria tanto com receio de agravar alguma tração por fazer o laser, o anti-VEGF antes de uma cirurgia programada e eventualmente ela não ocorrer e eventualmente piorar essa tração, porque já está muito grave todo o fundo de olho, né? Então acho que o benefício da redução do processo neovascular é maior do que o risco de piora da tração. Não sei se tem mais algum comentário. Júlia, quer mostrar então como você conduziu o caso? Vamos seguir. Eu agradeço os comentários. Então, vou mostrar para vocês o vídeo da cirurgia. Nós, logo de início, já optamos pela técnica bimanual, devido à extensão dessas placas, então, optamos pela colocação do chandelier. A cirurgia foi começada, então, com a vitrectomia do cor vítreo e a circuncisão da hialoide posterior, que é um passo fundamental, mas que... Ah, desculpa, peraí.
mas que eu omiti do vídeo porque para que não ficasse muito extenso. Então, a gente consegue ver aqui que realmente tem algumas áreas de hemorragia pré-retiniana. E nós também fizemos o anti-VEGF prévio à cirurgia. Como o doutor Ali falou, a gente faz de 3 a 5 dias antes, com o intuito de ter a regressão dos neovasos, porque isso reduz o sangramento intraoperatório, melhora a visualização e, consequentemente, melhora o tempo cirúrgico. Então, depois Júlia, da tava circuncisão, pausado, né? Tava pausado, desculpa. eu vou pausando só para comentar, tudo bem, professor? Tá bom. Então, depois que a gente faz a circuncisão, o primeiro passo aqui foi fazer a segmentação dessas ilhas em placas isoladas, para que uma não se comunique com a outra. Isso é muito importante porque, à medida que a gente vai fazendo a separação das membranas, quando a gente não segmenta, puxando um ponto a gente pode tracionar outro. Então, aqui a gente está fazendo essa segmentação com a pinça e a tesoura, mas quando você usa você poderia usar o vitreófago, em especial com esses gauges mais delicados, 25, 27, você consegue fazer isso também com bastante tranquilidade. O movimento aqui da tesoura, nós usamos um misto entre divulsão e corte. Quando a gente tem uma clareza maior ali do plano, a gente pode cortar, mas de modo geral, usar a tesoura como um instrumento para divulsionar acaba sendo mais seguro nesse sentido de evitar roturas iatrogênicas, né? Então, a gente foi com bastante paciência, fazendo a dissecção de cada uma das placas, por mais que, né, seja uma cirurgia longa e delicada, quando você consegue liberar todas essas membranas, a retina fica com bastante mobilidade, você consegue fazer uma troca fluido-gasosa e assentar a retina. E ao final fizemos então a panfoto, e optamos, nesse caso, pelo óleo de silicone, pelo paciente ser olho único, pela gravidade, né, do caso, a gente acabou optando pelo óleo de silicone. Não sei se vocês teriam escolhido outro tamponante vítreo. Eu acho que isso cai um pouco no que o Hélio estava comentando antes, né? Mas, em teoria, se você não tem rotura iatrogênica ocorrida no intraoperatório, você estaria habilitado a deixar o gás, né? A questão é, num caso com uma dissecção tão extensa, se realmente não teve nenhuma rotura, mas você consegue ver no intraoperatório, né? Você teve a impressão de ter tido roturas durante toda essa manipulação ou não? A princípio, não, professor. Certo. Ele era MM, não O era, Hélio Júlio? pensa, mas eu colocaria gás, se realmente a impressão foi de ausência de rotura, né? Isso Ele era era MM, movimento não de era? mãos, a visão prévia. Desculpa, Júlio, ele era MM? Movimento de Isso, mãos? professor. MM. É, porque o gás, num paciente que olho único, muitas vezes a gente fica com receio por causa da, da visão, né? Mas MM, acho que o gás também seria uma opção se não teve nenhum tipo de ruptura, né? Porque não mudaria muito, ele esperaria só um pouquinho. Um paciente que tem uma visão um pouquinho melhor, alguns colegas optam por colocar óleo de silicone para dar uma visão um pouquinho mais rápida para esses pacientes. E aí o contratempo é que você teria que fazer uma segunda cirurgia, né? E muitas vezes um paciente diabético como esse descompensado, não sei se a maior mortalidade desses pacientes são altíssimas, né? Então, Isso é algo que tem que ser considerado, né? O risco anestésico e a parte sistêmica, que muitas vezes é difícil de compensar para operar uma segunda vez para retirada do óleo, né? Então, isso realmente é um ponto que falaria a favor de, quando possível, deixar gás nesses casos. sim, mas é bem discutível. Eu acho que estaria indicado os dois aí, vai do cirurgião mesmo, se teve alguma ruptura ou não, mas se não teve, eu deixaria com gás, tá? Uhum. Mas tem argumentos prós para os dois lados, prós e contras. Então, mostrando para vocês como ficou o aspecto pós-operatório. Aqui a primeira imagem superior era o pré-op, né? A gente tem à esquerda a imagem com 15 dias, dá para ver as marcas de laser em cicatrização. A acuidade visual era conta-dedos 1 metro, pressão de 11. E aqui a imagem mais recente do pós-operatório com 2 meses, acuidade 0,1 e pressão de 14. Ótimo, E Julia. era isso, gente. Muito obrigada pela atenção, pelos comentários.
Muito bom, Julia. Parabéns pela apresentação, pela condução do caso. A dissecção bimanual foi super bem conduzida, né? E isso resultou num ganho funcional super relevante para o paciente, né? Sair de MM para 0,1 é uma mudança visual grande, né? Considerando o outro olho SPL, né? Parabéns. Bom, a gente conclui então a reunião da retina de hoje. Queria agradecer agora no módulo cirúrgico a participação do Hélio na discussão, do Mauro, Tomás e todos os outros que participaram aí ao longo da reunião. Obrigado a todos e um bom final de semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tá bom. Obrigada.